Fala galerinha, beleza? Resolução do PET 3, né? Da semana 2 do sétimo ano. Professor Rodrigo mais uma vez e bora pra cima desse PET aí, né? De mais uma semana. Então, bora lá. Pessoal, olha só. Questão 1, né? Represente com uma expressão algébrica, né? E aqui tem as perguntinhas, né? Então, bora lá. O dobro de um número. O que é o dobro de um número, né, pessoal? O dobro de um número é o número vezes 2, né? Então, a gente sabe que é o número vezes 2. Como a gente não tem a representação do número aqui, como é que isso vai ficar, né? 2 vezes o número que a gente não sabe, né? Se a gente não sabe, o que a gente faz? Coloca um x, né? E esse x aqui a gente vai chamar ele de incógnita, que é o cara que a gente não sabe. Então, o dobro de um número é 2 vezes eles. Qual é o número que é esse aqui, Rodrigo? Pode ser qualquer um número que você quiser, beleza? Bora lá. O triplo de um número. Se o dobro é 2 vezes, o triplo só pode ser o quê? 3 vezes. Então vai ser 3 vezes esse número, né? Triplo de um número. Outra coisa, pessoal, já para ficar ligado, toda vez que eu tiver esse cara aqui, ó, toda vez que eu tiver esse cara aqui, ó, né? Então, isso aqui a gente vai estar falando de uma multiplicação, né? Então, isso aqui vai ser uma multiplicação. Toda vez que a gente vai falando dessa posição de aqui, a gente está falando da multiplicação. Então, a metade de um número, né? O que é a metade de um número, né? É esse número e a gente vai dividir ele por 2, né? Então, é o que? É um número, né? Pode ser que um objeto, qualquer coisa, dividido por 2. E eu não falei que é uma multiplicação, então vou pegar esse cara aqui e multiplicar pelo número. Que número que eu quero? Qualquer número, né? Aqui não está falando que é a metade de um número qualquer, não tá especificando. Então, esse vai ser a multiplicação por um número x, que eu não sei qual é. Então, quando eu pego meio e multiplico por x, é a mesma coisa que x sobre 2. E x sobre 2 é o que? É a metade de um número, né? A gente quer a metade de alguma coisa, a gente divide ela em duas partes. A terça parte de um número, né? Se a metade aqui é dividir por 2, quando a gente fala aqui da terça parte, é quando a gente vai fazer o quê? Dividir esse negócio, né? Esse 1 aí representa um inteiro mesmo, né? Dividir por 3, né? É como se eu pegasse aqui um bolo e dividisse ele por 3. Então, é a terça parte do bolo. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 1/3 e multiplicar por um x qualquer, que é um número qualquer que eu quero ter a terça parte dele, né? E a multiplicação de fração é o que? É numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Como aqui não tem ninguém, fica 1. Então, isso aqui vai ficar o quê? X sobre 3, né? 1 vezes x, 3 vezes 1, 3. Pronto, a terça parte de número é esse número dividido por 3. 3 quintos de um número, né? 3 quintos é o quê, né, pessoal? É 3 sobre 5. E eu já falei com vocês aí que o D é uma multiplicação, então vai ser 3 quintos vezes x. Multiplicação de fração, né? 3 vezes x, 5 vezes 1. Tá aqui, ó. Pronto, isso aqui vai dar o quê? Né? Isso aqui, 3 quintos de um número, né? Aí poderia ficar assim, 3x sobre 5, né? Poderia ficar dessa forma aqui, ó. 3x sobre 5. Ou simplesmente 3 quintos de um número é 3 quintos vezes o número, né? 3 quintos vezes o x, né? Que aqui não está especificando qual número que é. A diferença entre um número e sua terça parte. O que é a diferença, pessoal? Quando eu estiver falando aqui de diferença, diferença quer dizer o quê? Ó? Subtração. Então, a diferença entre um número, né? Então, é a subtração de um número e sua terça parte. Então, é a subtração de um número qualquer, que eu vou chamar ele de x, entre um número e sua terça parte, né? A gente já falou que terça parte é o quê, né? O x sobre 3, né? Que é um número dividido por 3. Então, vai ficar como x menos x sobre 3, né? A terça parte de que número? Desse número aqui, de x. Beleza? Então, fica x menos x sobre 3. A soma do dobro de um número com sua metade, né? Soma, né? Vamos lembrar lá de mais, né? Sinalzinho de mais. A soma do dobro de um número, então, se é o dobro de um número, né? É 2 vezes o x, que é um número qualquer, com sua metade. A metade a gente já viu, né? Que é o número dividido por 2, né? Então, isso aí vai ficar aí, dessa forma aí, 2x
mais x sobre 2. A soma de 3 números consecutivos. Olha só, pessoal. Vou colocar a resposta aqui, ó. Olha só. Quando eu vou fazer 3 números consecutivos, o que ele está querendo, né? Como se eu estivesse fazendo assim, ó. 1, 2, 3. Né? 3, 4, 5, 6. E como é que é isso? Se eu pegar aqui, por exemplo, o número 1, né? Qual que é o próximo número consecutivo a 1? É o 2, né? Então, vai ser x mais 1, né? Então, x é 1. Aí, aqui o próximo número, 1 mais 1, 2. Aí, eu quero 3. Aí, vai ser o quê, né? Vai ser x mais 2. Vai dar 3. Aí, se fosse outro, Rodrigo? Então, vou colocar aqui, por exemplo, 10. Qual que é o consecutivo de 10, né? O 11. Então, 10 mais 1, 11. Mais, né? 11 mais 2, 13, né? Então, fica 10, 11, 12, né? 11 mais 12, 13. Mais 2, né? 13. Então, é a soma de 3 números consecutivos, né, pessoal? Aqui vai ser o 10. 10 mais 1, 11. Aí aqui, né, 10. 10 mais 2, 12, né? Tava falando errado. É sempre o x aqui. Se o x vai ser 10, então vai ser, ó, x é igual a 10. Então, 10 mais 1, 11. X igual a 10. 10 mais 2, 12, né? E aí eu vou somar a soma de 3 números consecutivos, né? Então, é um número mais ele mais 1, mais ele mais 2, né? E aí eu vou ter a soma desses números consecutivos. Calcule o valor numérico das seguintes expressões. O que a gente vai fazer, pessoal? 3x mais 5 para x igual a menos 6. Então, onde é que tiver o x, a gente vai trocar por menos 6, né? Como é que vai ficar? Ó? Se ali era x, agora vai ficar menos 6. Então, fica 3 que multiplica menos 6 mais 5. Como é que isso vai ficar, né? 3 vezes menos 6 dá menos 18, né? Porque aqui tem um sinal de mais. E aí, mais vezes menos, menos. 3 vezes 6, 18, né? O mais, o 5 aqui continua, né? E aqui fica o quê? Menos 18 mais 5. Devo 18, paguei 5, fico com 13. Fechou? Então, olha só essa aqui. 2a mais 7b. Para a igual a menos 3 e b igual a 1 sétimo. O que a gente vai fazer? No lugar do a, a gente vai colocar menos 3. E no lugar do b, a gente vai colocar 1 sétimo. Então, vai ficar 2 vezes, onde é que era a gente colocou menos 3, mais 7, né? A gente vai colocar no lugar do b 1 sobre 7. Como é que isso vai ficar? 2 vezes menos 3, menos 6, né? Lembrar aqui do sinalzinho de mais vezes menos, vai dar menos. 2 vezes 3, 6. Mais. Aqui, pessoal, vai ser multiplicação de fração, né? 7 que multiplica 1 sobre 7. Né? Multiplicação de fração. Vai ser o que, né? Numerador com numerador, denominador com denominador. Isso aqui vai ficar o que? 7 sobre 7, né? 7 vezes 1, 7. 1 vezes 7 também é 7. E 7 dividido por 7 vai dar 1. Menos 6 mais 1, menos 5, né? Devo menos 6, né? Devo 6. Pago 1, fico devendo 5. Letra C. A ao quadrado mais 3a para a igual a menos meio. Então, no lugar de a, a gente vai colocar menos meio. E no lugar de a, aqui também menos meio. Então, fica dessa forma, ó. Menos meio ao quadrado mais 3 vezes o a ali, né? No lugar do a, a gente colocou menos meio. Então, ó, eu vou fazer isso aqui, né? Que isso aqui, né? É um expoente. O que o expoente faz? Ele manda na base. Então, ele manda repetir a base. Então, se aqui é 2, então ele está mandando repetir a base 2 vezes. Né? Então, como é que fica? Ó, fica menos meio vezes menos meio. Né? E aqui, ó, é multiplicação de fração. Né? Então, esse mais aqui eu tenho que multiplicar com esse cara que está aqui dentro. Mais vezes menos vai dar menos. Está aqui. Aí eu multiplico, né? Numerador com numerador. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 2, 2. Agora sim, ó. A base aqui, né? Eu já resolvi a potência, que ficou meio vezes meio. E já resolvi esse cara aqui, que é 3 vezes menos meio. O que eu faço agora? Faço essa multiplicação aqui, né? Multiplicação de fração. Menos meio é 1 vezes 1, 2 vezes 2, né? Menos meio vezes menos meio. Primeiro sinal, né?
menos vezes menos vai dar mais, então isso aqui vai ficar positivo. E aí eu faço 1 vezes 1, deu 1, tá aqui. 2 vezes 2 dá 4, também tá aqui. Agora conserva esse cara aqui, menos 3 meios. Aí a gente já aprendeu como é que faz o cálculo de fração, né? O que a gente faz? Tira o MMC de 4 e de 2, que vai dar 4. Depois a gente divide embaixo e multiplica em cima, né? Então vai ficar 4 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 1 vai dar 1. Conservamos o sinal que tiver lá. Tá aqui o menos. 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 vezes 3, 6. Então fica 1 menos 6 sobre 4, né? Eu devo 6, pago 1, fico devendo 5, né? Então fica menos 5 quartos. Beleza, pessoal? Letra D, ó, olha só. A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado, né? Para A igual a menos 5 e B igual a 2. O que a gente vai fazer? Mesmo esquema. Onde é que tiver A, a gente vai colocar menos 5. E onde é que tiver B, a gente vai colocar o 2, né? Então, olha só. Onde é que tiver A, a gente vai colocar menos 5. Então, vai ficar menos 5 ao quadrado. Menos 2, né? Que está aqui, que multiplica A, que é menos 5. Que multiplica B, que é 2, né? Mais B, que é 2, ao quadrado. Então, é só resolver essa expressão numérica, né? Primeiro, vamos começar aqui pela potência, né? Que isso aqui vai ficar o quê, ó? Menos 25 ao quadrado, isso aqui é o quê, né? É menos 25, ou menos 5. Menos 5. Nossa, esse trem ficou feio demais. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui é menos 5. Que multiplica menos 5. Não é isso? Se a expoente é o cara que manda repetir a base, ele está mandando repetir 2 vezes, então vai ficar menos 5 vezes menos 5, né? Menos vezes menos é mais, 5 vezes 5 é 25, então vai dar 25 positivo. Agora eu vou resolver esse cara que está aqui, ó, que está com os parênteses. Então eu vou fazer menos vezes menos, vai dar mais, tá aqui. Agora eu faço aqui, ó, 2 vezes 5, vai dar quanto? Vai dar 10. Agora eu vou pegar esse 2 aqui e vou multiplicar com esse 2 aqui, ó. 2 vezes 2 vai dar 4. Porém, tem que multiplicar o sinal, né? Menos vezes o mais aqui do 2, né? Vai dar menos. E 2 vezes 2, 4. Então, fica 10 menos 4. Mais, está aqui, 2 ao quadrado é 4. Né? Agora é só fazer essa sominha aqui, ó. Menos 4 mais 4, cancela. Então, fica 25 mais 10, que é, né? Fica 35 mais 0, que dá 35. Fechou? Então, o resultado aí é 35. Bora lá, questão 3. Considere uma máquina em que você insere um número em que ele, olha só, triplica, adiciona 5 ao resultado e informa na tela o valor final. Responda a pergunta a seguir. Então, a gente tem que criar o quê, né? Digamos que um algoritmo, né? Que faz isso aqui funcionar, né? Então, ela quer uma máquina, né? Como é que essa máquina faz para funcionar? Ela triplica o número e adiciona 5 ao resultado, né? Então, se eu colocar, por exemplo, 3, ela vai triplicar 3, né? Então, vai ser 3 vezes 3, que vai dar 9, mais 5, que vai dar 14, né? Então, olha só, então ela triplica um número, então vai ser 3 vezes o número mais 5, né? Então, que número, né? Pode ser qualquer número. Então, adiciona um número, ela triplica ele e adiciona 5, né? Então, vamos lá. Encontramos já como é que funciona essa máquina, agora a gente pode responder as perguntas. Se inserir o número 20, né, que número será informado na tela final? Então, o que a gente vai fazer? No lugar do x aqui, a gente vai colocar o 20, né? Então, vai ficar, esse é o algoritmo que a gente precisa utilizar. Vamos colocar o 20, né? Então, fica 20 vezes 3 mais 5. 20 vezes 3 é quanto? 60. Mais 5, 65. Beleza? Então, vamos colocar aqui. Se inserir o número menos 5, que número será informado? Então, no lugar aqui do x, a gente vai colocar o menos 5, né? Ele vai triplicar e somar mais 5. Então, fica menos 5 vezes 3 mais 5. Menos 5 vezes 3 é quanto? Menos 15, né? Mais vezes menos, menos. 3 vezes 5, 15.
mais o 5, então vai ficar o quê? Devo 15, pago 10, devo 15, pago 5, devo 10, né? Então, bora lá. Se inserir um número qualquer, digamos y, que número será informado na tela final? Então, o que a gente vai fazer, né? Se a gente vai inserir um número y, que assim como ele pediu, né? Ele vai ser multiplicado por 3, vai ser adicionado 5. Então, vai ficar o quê? 3 vezes y, 3y mais 5. Então, esse vai ser o número informado lá na tela. Que número deve ser inserido para ser informado 32 na tela final? Olha só, a gente tem esse algoritmo aqui, né, que vai dar o resultado. Se eu quero que isso seja igual a 32, então é só eu igualar isso aqui a 32. Simples. Igualar a 32. E aí eu vou resolver a minha equação. Então fica x vezes 3 mais 5 igual a 32. Equação de primeiro grau, o que eu faço? Isolo o x, né? E aí passo o que é número para cá e o que é letra vai ficar para cá. Então isso aqui, ó, eles fazem uma só parte, né? Eles são juntos, estão multiplicando um ao outro. Então esse 5 vai passar para lá subtraindo e eu vou multiplicar esses dois caras aqui. Então vai ficar o que, ó? 3x igual a 32, esse 5 vai passar para cá negativo, menos 5. 32 menos 5 é 27, né? Então vai ficar 3 vezes x igual a 27. O que eu faço com esse 3 aqui, ó? Ele está multiplicando x, então ele vai vir para cá dividindo 27. Então vai ficar com x é igual a 27 sobre 3, x é igual a 9, né? 27 dividido por 3 é 9, então x é igual a 9. Então o número que eu devo colocar aqui para que o resultado da tela seja 32 é o 9, né? Então fica aqui, ó. Se eu colocar o 9 aqui, 9 vezes 3, 27, mais 5, 32. Olha só, essa questão aqui é bacana. Faltam apenas duas figurinhas para que meu amigo tenha o dobro do número de figurinhas, né? Então, é o dobro do número de figurinhas que eu tenho. Indicando por y o número de figurinhas que eu tenho, como podemos representar o número de figurinhas que meu amigo tem? Então, vamos lá, né? As figurinhas do amigo dele vai ser x, né? E as figurinhas dele vão ser y. Então, para que o amigo dele tenha o dobro de figurinhas aqui, né? Então, para que esse cara tenha 2y, o dobro é 2 vezes y, tá faltando duas figurinhas, né? Se tá faltando, então, ó, tá faltando, né? Ainda são menos 2. Assim que ele ganhar duas, ele vai ter o dobro desse cara aqui. Então, como é que vai ficar? O número de figurinhas do meu amigo é x, né? E aí, para ele ter o dobro de figurinhas das minhas figurinhas, que é y, ainda está faltando duas, menos 2, né? Então, a minha equação vai ser x igual a 2y menos 2, né? Então, para provar isso aqui, ó, quando eu pegar esse 2 e passar ele para esse lado de cá, com sinal positivo, então vai ficar 2 mais x igual a 2y. Né? Então, assim que ele ganhar duas figurinhas, ele vai ficar com o dobro das minhas figurinhas, que é 2 vezes y. Beleza? Questão bem tranquila, só precisava ler e interpretar. Um triângulo equilátero determine uma expressão algébrica que indique o perímetro dessa figura. O que é perímetro, né, pessoal? Perímetro é a soma dos lados de uma figura, né? De qualquer figura. Se equivale 1, equivale 2, equivale 3, equivale 2 também. Então, como é que vai ser? Eu vou somar, né, cada pedacinho desse. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 2, 8, né? Então, é eu somar esses caras aí e eu vou encontrar o perímetro. E o que é um triângulo equilátero, né? É um triângulo cujos lados dele são todos iguais, né? Então, esse lado aqui, ó, mede L, esse lado aqui também mede L e esse lado aqui mede L, né? Então, os L's são todos iguais, porque os lados também são todos iguais. Então, o que eu vou fazer para achar o perímetro? Vai ser L mais L mais L, né? Já que o perímetro é a soma dos lados aí da figura, né? Então, vai ficar L mais L mais L. Né? Perímetro é a soma de todos os lados da figura. Logo, temos como expressão L mais L é igual ao perímetro da figura, né? Como eu tenho aqui quantos L's? 3, né? Então, isso aqui é a mesma coisa, né? Eu estar falando que é 3 vezes o L, né? Então, aqui, ó, 3 vezes o L
é igual ao perímetro do triângulo equilátero. Beleza, galera? Um fabricante de camisetas tem um custo mensal fixo de R$ 10.000 para pagamento de funcionários, impostos, entre outras despesas, e um custo de R$ 2,50 para cada camiseta produzida. O custo mensal que essa empresa possui pode ser dada pela expressão algébrica 10.000 mais 2,5x, em que x é o número de camisetas produzidas, né? Então, esse cara aqui ele gasta 10.000, né, com as despesas lá, e 2,50 para produzir as camisetas, né? Então, é 10.000 fixo, mais 2,50 por camiseta que ele produzir. Então, determine o custo para a empresa sabendo que no último mês foram fabricadas 1.000 camisetas, né? Então, se 10.000 é fixo, né? E para cada camiseta ele gasta 2,50, então vai ser 2,50 vezes 1.000, né? Que foram as camisetas produzidas. Então, vai ficar, ó, 10.000 mais 2,5, né? O 2,50, que a gente pode considerar um zero aqui sem problemas, vezes 1.000, que é a quantidade de camisetas, né? Então, vai ficar como? Vai ficar 10.000 mais 2,5 vezes 1.000 é 2.500. 10.000 mais 2.500, 12.500. Então, essa foi a quantidade de dinheiro, né, que ele gastou nesse último mês aí, para pagar as contas e fabricar as camisetas. Se cada camiseta produzida no último mês for vendida por R$ 20, a empresa teve lucro ou prejuízo? De quanto, né? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquela mesma coisa lá, né? Essa mesma função aqui, ó, 10.000 mais 2,5, e vamos ver como é que isso vai ficar. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar 1.000, que foi a quantidade de camisetas que eu produzi, vou multiplicar por quanto que ela foi vendida, né? Então, vai ficar 1.000 vezes 20, né? Eu faço aqui, ó, 1 vezes 2, vai dar 2 e conto os zeros, né? 1, 2, 3, 4. Aí, acrescenta aqui 4 zeros. Então, 1.000 vezes 20 vai dar 20.000. Qual foi o valor que ele gastou aqui, ó? 12.500. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esses 12.500, né? Vou tirar, então eu vou subtrair 12.500 desses 20.000, né? Porque eu produzi 1.000 camisetas a R$ 20, então eu ganhei R$ 20.000. Porém, eu gastei 12.500 para produzir essas camisetas, né? Então, esse aqui foi o que eu gastei. Então, 20.000 menos 12.500 é igual a 7.500. Então, portanto, ele teve o quê? Lucro, né? Se ele gastou 12.500 e ganhou 20, ele ainda ficou com R$ 7.500 de lucro para poder gastar, beleza? Questão 7. Uma empresa telefônica possui um plano em que o cliente entrega para um valor inicial de R$ 39,90, o que lhe dá direito de uso de 100 minutos. Então, ele usa por R$ 39,90, ele tem o direito de usar 100 minutos em ligações. Se o consumidor exercer esses 100, né, então se ele exceder, né, se ele passar de 100 minutos, ele deve pagar 0,08 por minuto excedente, né? Então, se ele usar 101 minutos, ele vai pagar 0,08, né, por esse 1 minuto. Se ele usar 50 minutos, então vai ser 50 vezes 0, se ele usar 50 a mais, né? No caso aqui, se ele usar 150 minutos, então vai ser 50 vezes 0,08. Né? Então, como é que vai ficar? Escreva uma expressão algébrica que represente o valor a ser pago por um consumidor que excedeu os 100 minutos iniciais. Pessoal, como é que a gente vai escrever isso? Ó? A gente vai colocar aqui uma função, né, que está em função de x, que é esse cara daqui, e o preço fixo vai ser o R$ 39,90. Então, se ele usar, né, 100 minutos, vai ficar R$ 39,90, sem problemas. Agora, se ele usar mais de 100 minutos, ele vai pagar essa taxinha aqui de 0,08. Então, ele vai pagar R$ 39,90 mais 0,08 vezes a quantidade de minutos que ele exceder, né? Lembra que eu falei, se ele usar 150 minutos, então esse f de x aqui vai ser f de 50 igual a R$ 39,90 mais 0,08 vezes 50, né? Então, essa é a nossa função para representar esse plano aqui de quem exceder as ligações, beleza? Então, vamos lá. Quando o consumidor pagará se usar 82 minutos em um mês? Olha só, pessoal. Ele usou 82 minutos. Passou dos 100? Não. Ele vai pagar mais? Não. Então, ele vai pagar quanto? A taxa fixa, que é R$ 39,90. Se ele utilizar apenas 82 minutos, pagará R$ 39,90, pois está dentro do limite de utilização, né? Então, não excedeu os 100 minutos.
segunda pergunta. E se usar 320 minutos? Aí a gente vai lembrar dessa função aqui, ó. f de x é igual a 39,90 mais 0,08 que multiplica x. E o x vai ser a quantidade que ele excedeu aí, beleza? Então, vamos lá. f de 320 é igual a 39,90 mais 0,08 vezes 320, né? Então, isso aqui vai ficar, ó. Então, ó, vai ficar aqui 39,90 mais 0,08 vezes 320, né? f de 320 é igual a 39,90 mais 25,60, que vai dar 65,50. Porém, pessoal, entretanto, todavia, como é que a gente vai fazer? Isso daqui não é verdade. Por quê, né? Se ele usar 320 minutos, ele vai passar quantos minutos? 220, né? Por quê, né? Porque aqui fala que ele só vai pagar se ele excedeu 100. E 100 ele já tem para ele. Então, aqui não vai ser 320, vai ser 220. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer 39,90. 39,90 mais 0, é isso, mais ficou grande, 0,08 vezes 220, beleza? Por quê? Porque 100 minutos ele pode usar sem nenhum problema, né? Então, vai ficar 39,90 mais 0,08 vezes 220, isso aqui vai dar 17,60. 17,60. E 39,90, né? Que é o valor fixo. Mais 17,60. Isso aqui vai dar 57,50. Que é o valor da conta que ele vai pagar. Beleza? Então, a gente tem que ficar ligado aqui para o que o enunciado pede, né? Se é 320, ele pode usar 100 de boa, né? Então, vai ser cobrado dele só 220, né? Porque 320 menos 100, né? Vai dar esse cara aqui, né? 220. Aí é só jogar na nossa função. 39,90 mais 0,08 vezes 220, que foi o que ele excedeu. Beleza? Então, a nossa resposta vai ser 57,50. Fechou? Questão 8. A respeito da sequência definida por AN é igual a 2N mais 7, para N pertencente aos números naturais fora o zero, determine o 10º termo. Quando a gente está falando aqui de termo, né, pessoal? Esse AN aqui quer dizer o A e qual termo que é, né? Então, se eu quero o 10º termo, eu vou pegar esse N aqui, ó, e vou substituir por 10. Então, vai ficar A 10. E no lugar onde que tiver N, eu vou colocar 10. Então, nesse caso aqui, vai ficar 2 vezes 10, né? Porque aqui eu quero o 10º termo, né? Então, como é que vai ficar? A10, né? No lugar do N eu coloco 10, que é o enésimo termo, né? Nesse caso aqui está querendo o 10º. Então, fica A10, que é igual a 2 vezes, onde tem N, a gente vai colocar 10, 2 vezes 10, mais 7, que é igual a 17, beleza? Então, o 10º termo dessa sequência que estão dando aqui, né, é o 17. Aí, na letra B, eles perguntam se o número 17 pertence à sequência. Sim, né? Pois tendo N como 10, né, como a letra A nos deu, o 17 faz parte da sequência, né? Porque se eu tenho o A igual a 10 aqui, o 17 vai aparecer na sequência que eu quero, beleza? Número 9, né? Vou até pegar um marca-texto aqui para a gente resolver ela de forma mais tranquila. Deixa eu pegar outra cor, que eu não gostei dessa não. Pessoal, olha só. Uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante para montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos C
quantidade de canudos C de cada figura depende da quantidade de quadrados que formam cada figura. A estrutura de formação das figuras está representada a seguir. Que expressão fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados em cada figura? Então, ó, que expressão fornece a quantidade de canudos, né? A quantidade de canudos em função de quadrados. Então, os canudos que estão em função dos quadrados, né? Como aqui está, ó, os canudos estão em função da quantidade de quadrados. Vamos reparar aqui nessa figura, né, pessoal? Que eu tenho um quadrado, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3. Mas se vocês repararem, olha só. Aqui, ó, nessa figura, eu tenho esse quadrado aqui. São 3 canudos. Aí eu pego esse cara aqui, ó. Segundo quadrado, formo 3 canudos. E eu pego mais esse aqui com 3 canudos e formo mais um. E aí fica faltando o quê? Esse cara daqui, né? Eu vou colocar ele de outra cor daqui a pouco. Ó, aqui de novo, ó. 3 canudos formam um quadrado. Aqui, ó. Mais 3 canudos formam um. E fica faltando esse. Da mesma forma, se eu pegar 3 aqui, ó. 3. E aí forma 1, né? Se eu juntar com esse daqui, fica faltando esse daqui, né? Que tá faltando mais um. Então, 3 canudos eu formo esse quadrado aí, né? Deixa eu só colocar aqui, ó. 1 tá faltando aqui. 1 tá faltando aqui. E 1 aqui também. Então, olha só. Qual que é a sacada aqui para fazer esse negócio? Eu tenho aqui 3 canudos, né? Então, são 3 canudos. Mais um. 3 quadrados, na verdade, né? 3 quadrados. E para que forme esses 3 quadrados, eu preciso de quê? Mais um canudo. Então, 1, 2, 3 quadrados, mais um canudo. Né? Então, a quantidade de canudos que eu preciso, ela é o quê? 3 canudos por quadrado, mais um. Olha só, se eu colocar aqui, por exemplo, ó, aqui são 2 quadrados, né? Então, fica 3 vezes 2, mais um canudo. Então, vou precisar de quantos canudos? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 7 canudos. E se eu fizer aqui, ó, 3 vezes 2 quadrados, mais 1 vai dar 3 vezes 2, 6, mais 1, 7, né? Então, vocês conseguem reparar que eu tenho aqui, ó, 3 canudos, mais 3 canudos, mais 3 canudos, e fica me faltando um canudo para completar a figura, né? Então, toda vez aqui vai ficar faltando um canudo, ó, da mesma forma que 1, 2, 3, aqui ficou faltando um canudo, né? Então, 3 canudos que eu vou multiplicar pela quantidade de quadrados que eu quero e vou somar mais um, que é sempre um que vai faltar aqui. Então, a quantidade de canudos, né, em função dos quadrados, vai ser 3 canudos vezes a quantidade de quadrados mais 1, que é o cara que vai faltar aqui no final, né? Então, a nossa função vai ser C é igual a 3 vezes Q mais 1, né? Que é a letra B de bora para cima. Última questão. Um forro retangular de tecido traz em sua etiqueta a informação que encolherá após a primeira lavagem, mantendo, entretanto, o seu formato. A figura a seguir mostra as medidas originais de forro e o tamanho do encolhimento. X no comprimento, tá aqui, no comprimento, e Y na largura, tá aqui. A expressão algébrica que apresenta a área do forro após ser lavado é de 5 menos x, né? Então, é 5 menos x. A área é o que, né? É um lado vezes o outro, né? Aqui a gente tem um retângulo. Então, é esse lado vezes esse daqui. A área desse tecido aqui. Então, é 5 menos x, né? Esse pedaço aqui menos o x, que multiplica 3 menos y, né? Então, a área desse cara aí. Nessas condições, a área perdida de forro após a primeira lavagem será expressa por... Então, eles querem saber o valor dessa área aqui, ó, que vai ser perdida, né? Então, eles querem saber o valor dessa área. Então, o que eu tenho que fazer, né? Tem que calcular
essa área aí para eu saber qual que é a expressão que eu vou utilizar. Deixa eu pegar o marca-texto aqui. Então, o que eu vou fazer? Só, eu usei a seguinte notação. Vou pegar 5 menos x, 5 menos x, que é toda essa área aqui, ó, que eu estou colocando em vermelho. 5 menos x. 5 menos x, que é toda essa área aqui, vezes y, né? Se a área não é um lado vezes o outro, né? A largura vezes a altura, né? Nesse caso aqui de um retângulo, então eu peguei aí, né? A largura que é 5 menos x, 5 menos x, vezes a altura aqui que é y, beleza. Mais esse cara aqui agora, ó, que eu vou pintar de outra cor. Aqui um beijo. Mais esse cara aqui, ó. E quem que é esse cara aqui? Deixa eu só terminar aqui. Quem que é esse cara aqui? Ó? O tamanho dele, olha só. Ele tem a altura de x e o comprimento de 3, né? Então fica 5 menos x vezes y mais 3x, que é o tamanho desse cara aqui. Agora basta fazer o que, né? A multiplicação aqui, ó. 5 é y vezes 5, 5y. Y vezes x, né? É menos aqui, menos vezes mais menos. X vezes y, xy, menos xy. Mais o 3x, que é a outra área que sobrou para mim. Então, vou ficar aí com a expressão o quê? 5y menos xy mais 3x, né? Que é a soma dessas duas áreas aqui que eu vou encontrar a área que esse tecido aqui vai perder depois que lavar, né? Melhorando isso aqui, né, para ficar nos moldes da questão, como é que vai ficar? Vai ficar 5y mais 3x menos xy, que é igual à letra E de acertamos. Beleza? 5y mais 3x menos xy, que é essa área aqui que o tecido perdeu. Beleza, galerinha? Então, muito obrigado, né? Mais uma semana corrigida aí. E até a próxima. Valeu!